Vamos ver o campo magnético de um capacitor. Quando a gente trata de campo estático, o capacitor carregado ele vai possuir apenas o campo elétrico. Mas quando a gente está descarregando ou mesmo carregando o capacitor, ou seja, o campo elétrico vai variar no tempo, vai existir nesse caso também um campo magnético. Então vamos ver como é que é esse campo magnético no capacitor. Vamos lá. Vamos pegar um capacitor de placas paralelas e ligar ele a uma fonte de corrente alternada. Não necessariamente senoidal, pode ser de qualquer tipo. Dessa forma, a gente vai ter um campo elétrico variando no tempo entre as placas do capacitor. Então, vamos determinar qual o campo magnético que a gente tem para esse caso. Vamos usar coordenadas cilíndricas, um capacitor idealizado e um campo elétrico variando no tempo. A origem do sistema de coordenadas está no centro da placa inferior. Então, agora a gente tem uma corrente elétrica variando no tempo e também um campo variando no tempo. Para determinar o B, eu uso a lei de Ampère. Entre as placas eu tenho o vácuo, então o J, a corrente de convecção, a corrente livre é zero, o D é ε0E e o B é μ0H. O campo E ele varia de forma explícita com o tempo, então em vez de derivada parcial, vamos substituir por derivada total. Logo a equação vai ficar desse jeito aqui. O campo B que aparece no primeiro membro é um campo que existe entre as placas. Como a gente tem uma corrente fluindo nas placas, uma corrente radial, esse campo é de se esperar que ele seja apenas na direção azimutal. E, naturalmente, ele vai ter a mesma intensidade em pontos equidistantes ao eixo Z. Dessa forma, o contorno de integração adequado vai ser novamente uma circunferência concêntrica ao eixo do capacitor, que é esse contorno gama que é mostrado na figura. Esse contorno ele tem um raio Rzinho e passa pelo ponto P, onde a gente quer determinar o campo. Resolvendo, a gente tem, então, no primeiro membro, o Bθ vezes 2πr, e no segundo, o campo elétrico é em Z, e a normal dessa superfície gama também está ao longo de Z, e acaba dando isso. Portanto, o campo é μ0 ε0 r sobre 2 dE dt, um campo magnético que varia linearmente dentro do capacitor. No eixo, o campo magnético é nulo e é máximo na borda do capacitor. A gente pode também determinar o campo elétrico na parte exterior. Basta fazer um contorno de integração circular maior que o raio do capacitor. Repetindo o processo, a gente vai obter isso aqui, um campo que diminui com 1 sobre R. E esse campo tem continuidade com o campo que está dentro. Em R igual a A, as duas equações resultam no mesmo valor. Mas esse campo ele não tem um significado real. Ele não faz muito sentido, pois em casos em que o campo varia no tempo, a gente deve ter o campo E e o campo B coexistindo no mesmo ponto do espaço. A gente não pode ter apenas um deles. Aqui no caso, a gente tem apenas o campo B. Isso é natural, porque a gente está usando o modelo do capacitor idealizado. E no capacitor idealizado, só existe campo elétrico entre as placas do capacitor. Portanto, vamos deixar aqui registrado apenas o campo interno, que faz sentido para um capacitor real, desde que a gente não chegue muito próximo das bordas das placas. Analisando essa equação, a gente vê que o campo não depende da intensidade do campo elétrico, mas sim da sua derivada temporal. Agora, se o campo elétrico ele aumenta ou diminui no tempo, ela vai dizer em que sentido esse campo magnético vai se encontrar. Se o campo elétrico estiver aumentando, então a derivada temporal é positiva, a gente tem que o B segue o contorno gama que foi escolhido no início. Agora, se o campo elétrico diminuir, vai aparecer um sinal menos na equação de B, e isso quer dizer que o campo magnético vai estar no sentido oposto ao gama adotado, desse jeito agora. E é isso aí.